Então vamos começar. Bom dia a todos. Eu sou Júlio Vinha, secretário executivo do Comitê Jurídico da Associação Nacional de Jornais, e hoje serei o organizador do webinário que faz parte do Programa de Qualificação da Indústria Jornalística da ANJ, sendo que este webinário específico é uma atividade do Comitê Jurídico da ANJ. Nosso webinário hoje vai tratar dos aspectos práticos sobre a atuação dos jornais durante o período eleitoral. E o objetivo da exposição é apresentar as principais implicações práticas para que os jornais se preparem e minimizem os problemas que possam surgir para as áreas editoriais e comerciais. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Jobim, advogado em Brasília, mestre em Direito pela Universidade do Texas, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, é consultor jurídico da ANJ desde 2009, por vários anos foi consultor da ABERT, FENAERT e AIR, foi presidente da AIR, Associação Internacional de Radiodifusão, de 2013 a 2015, foi membro titular do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, de 2012 a 2014, foi também vice-presidente jurídico de Relações Governamentais do Grupo RBS, é membro e diretor do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Então, em nome da ANJ, eu gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre por ter prontamente aceitado o nosso convite para esse encontro online. Agradeço também à FENAJORE, que é a Federação Nacional das Empresas de Jornais e Revistas, que é nossa parceira neste programa e nos apoia em todos os webinários. Informamos que o áudio de todos está bloqueado. A comunicação com a ANJ e com o palestrante será feita por meio escrito. Dúvidas ou perguntas devem ser enviadas pelo question na barra lateral da ferramenta acima da palavra chat. Pedimos que não se esqueçam de informar a que jornal pertence quando enviarem as perguntas. E para dar mais agilidade à apresentação, combinamos com o palestrante que as perguntas serão respondidas ao final da sua apresentação. Então, agora eu vou passar a palavra ao Dr. Alexandre e desejamos a todos um ótimo webinário. Pode seguir, Alexandre. Perfeito. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos os que estão aqui participando do webinário da ANJ. Antes de mais nada, queria dizer que essas regras todas aí de perguntas, respostas, áudio bloqueio, isso é tudo regra do Júlio, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, só para dar uma descontraída aí, depois vocês vão ter ao final da apresentação até o meu telefone, meu e-mail, vocês fiquem à vontade, franqueio a todos, eventuais dúvidas diretas que queiram tirar no decorrer dos dias sobre algum tema. Será um prazer ajudá-los. Tá? Júlio, eu vou te dar fazer um pedido, você botar no mute aí também, porque acho que está dando. Eu fico ouvindo perfeito, agora está perfeito, senão eu fico ouvindo o som ambiente de vocês. Bom, a ideia aqui nesse webinário é nós passarmos, em questão de conteúdo, nós temos alguns comentários sobre a questão da própria lei das eleições, das resoluções do TSE, referidas às eleições agora de 2016. Ou seja, vamos passar pelo calendário, a resolução de divulgação de pesquisa, aspectos sobre propaganda e alguns aspectos sobre direito de resposta. Eu tomei a liberdade de fazer uma coisa diferente nesse webinário, considerando que o nosso público ele é misto. Né? Você tem desde profissionais do jornalismo, quanto alguns profissionais do comercial, né? Considerando que tem aspectos comerciais de propaganda paga, e também, obviamente, o pessoal do jurídico. Então, ao invés de eu fazer uma apresentação mais didática, em bullets ou coisas sobre os temas, eu resolvi fazer uma coisa um pouco audaciosa, mas para aqueles colegas que não estão acostumados com as normas eleitorais, terem um contato com a resolução, mas melhor, com as resoluções do TSE que regulam esses temas de conteúdo. Ou seja, a minha ideia nós vamos passar aqui as resoluções para facilitar justamente a leitura, e depois vocês vão ter todas as resoluções disponibilizadas para vocês, de forma que facilita, quando tiverem uma dúvida no futuro, vocês poderem fazer isso. Eu acho que, Júlio, você desligou o mute. Eu só queria lembrar você que precisa compartilhar a sua tela, a sua apresentação. Muito bom, porque se eu não fizesse isso, eu estaria falando aqui para
Eu só quero ver como é que eu compartilho isso aqui, só um minutinho. Aí, Funcionou aí já? Já abriu? abriu. Tá, então perfeito. Agora eu fecho o mute novamente. Perfeito. Estamos com 114 pessoas participando desse webinário. Está bem legal o quórum, tá? Bom trabalho. Perfeito. Bom, então, voltando à questão de conteúdo, essa é a nossa ideia geral que nós vamos passar dentro dessa discussão de forma muito tranquila, e acho que essa metodologia, embora aparentemente possa ter assustado algumas pessoas em ler as resoluções, eu acho que é um bom exercício para que vocês possam consultar e, como advogado, com tranquilidade, dizer o seguinte: nenhuma resolução morde, ou seja, podem ler mesmo, não é coisa só de advogado, ou de jurista, ou de profissional da área eleitoral. Ou seja, ela é muito didática, muito prática, e eu acho que esse é o exercício que eu queria fazer com vocês. Em primeiro lugar, vale a pena fazer alguns comentários, né, da importância da experiência do TSE nessas resoluções. Ou seja, nós temos uma lei eleitoral que antes de 97 era uma lei para cada eleição. Certamente vão ter alguns profissionais que estão acompanhando esse webinário que lemos que de 2 em 2 anos o Congresso Nacional se debruçava para fazer uma lei eleitoral para a eleição do ano subsequente. Em 97 resolveram fazer uma lei permanente, ou seja, tratando tanto das eleições municipais quanto das eleições gerais, e delegando ao TSE emitir resoluções para poder fazer o detalhamento, tanto de natureza prática, quanto incorporar jurisprudências, entendimentos da Corte, na interpretação desta lei. Então, a partir de 97, nós temos a cada ano resoluções do TSE, elas são emitidas até o dia 5 de março de cada ano, de cada ano eleitoral, mas geralmente elas são feitas em dezembro, ou seja, no ano anterior, e ali você tem todas as resoluções, nós vamos comentar algumas delas, você tem a resolução do calendário eleitoral, tem absolutamente tudo detalhado no calendário, nós temos a resolução da propaganda, a resolução da divulgação de pesquisas, que é muito importante, de registro de candidaturas, de representações de direito de resposta e questões técnicas até que respeitam as questões das urnas. Então é uma questão muito importante isso, essa experiência do TSE trazida nas resoluções. Obviamente que nós temos alguns probleminhas quanto a isso, não só nas resoluções, mas nos julgados do TSE, que muitas vezes eu particularmente entendo que o TSE vai além e legisla, ou seja, é uma crítica de todos os profissionais. Por outro lado, tem muitas vezes a necessidade de fazer adaptações pelo seguinte: o que tem acontecido? Toda vez que o TSE toma uma decisão um pouco drástica, que não, digamos, atende ou contraria os interesses aqueles que detêm cargos eletivos, há uma forma de uma retaliação velada, ou seja, uma reforma da lei específica que o TSE interpretou pelo Congresso Nacional, forçando o TSE a fazer uma readequação, e isso aí torna, muitas vezes, uma instabilidade. Então, a Justiça Eleitoral, como vocês devem saber, por exemplo, o TSE, ele é composto por 7 ministros, onde você tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ e 2 juristas. Então, e ela é com um mandato de 2 anos, renovados por mais 2. Então, você tem o TSE, você tem uma qualidade muito grande que coincide com o seu defeito. A qualidade é esse rodízio que acaba influenciando na composição, ele traz uma oxigenação na interpretação. Nós nunca vamos ter alguma norma ou uma interpretação engessada na Justiça Eleitoral. Isso acontece da mesma forma nos TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, onde a composição é feita, na grande maioria, por juízes e embargadores do próprio Estado, por um juiz federal e por 2 juristas. Então, isso por que é o maior defeito também? Porque você traz, por outro lado, uma insegurança jurídica. Ou seja, você traz uma indefinição como que a nova composição vai se posicionar. Obviamente que na sua grande maioria você tem posições mais estanques, mais conservadoras sobre alguns pontos, mas você tem sim evoluções e retrocessos, por exemplo, na propaganda eleitoral. Você tem normas de interpretação aberta, que muitas vezes são restritas, outras vezes são liberais.
Nós tivemos agora recentemente, em 2015, uma reforma eleitoral pela 13.165, né? E aí você tem, por exemplo, uma situação interessante, como eu comentei anteriormente, a ideia era ter uma lei de 97, uma lei permanente, fazendo só que o TSE fizesse as adaptações. O que tem acontecido em função de o parlamento querer modificar algumas regras. A cada eleição nós temos uma mini reforma eleitoral. E a crítica que eu faço, com quem atua na área, é que essa reforma eleitoral ela não é sistêmica, ela é pontual. E muitas vezes a ausência dessa sistematização, ou seja, analisar a lei como um todo, acaba trazendo incongruências na própria lei, ou seja, entre capítulos da mesma lei, entre os microsistemas dessa lei. Isso realmente traz alguns limites, alguns excessos, e acaba deixando uma válvula, que eu chamo aqui de válvula aberta de interpretação. E, obviamente, nós temos, além disso, uma sempre mutante, às vezes evoluída, às vezes involuída, influência dos meios de comunicação, o que traz alguns questionamentos sempre interessantes, e aqui eu estou trazendo, por exemplo, um especificamente, que é a questão da campanha. Nós vamos ter eleições difíceis esse ano e muito fiscalizadas, porque com a decisão do Supremo Tribunal Federal em limitar e proibir a doação de pessoas jurídicas, de empresas, às campanhas eleitorais, nós vamos ter, digamos, acho que uma carga muito grande na questão da propaganda. Ou seja, os meios de comunicação certamente serão muito procurados para poder dar espaços, consideramos que vai ser uma propaganda eleitoral da forma mais ampla, mais limitada por falta de recursos. Isso é um fato. E acredito que isso não deve ficar assim. Ano que vem nós vamos, acho que, se deparar com o parlamento querendo fazer algo a respeito, né? E, então vamos passar aqui para o início da questão do calendário. Então, o que é importante aqui? Você sabe que desde o 1º de janeiro, nós temos a obrigação de fazer os registros para pesquisas que pretendem ser veiculadas. Vou entrar nisso mais à frente. No dia 2 de julho, também se iniciam as vedações aos agentes públicos, as chamadas condutas vedadas. Vamos comentar isso mais na frente também. 5 a 20 de julho é onde é permitida a propaganda intrapartidária. Vou comentar com os senhores que aqui houve uma ampliação muito grande do que se pode fazer de propaganda intrapartidária. O que é propaganda intrapartidária? São as chamadas prévias, ou seja, internamente no partido, uma forma de que se possa buscar aquela candidatura intrapartidária para quem vai ser efetivamente o candidato a prefeito e vice-prefeito nessas eleições de 2016. Em 20 de julho, inicia o prazo das convenções e os registros, inicia também o prazo para priorização dos feitos eleitorais no Poder Judiciário e não se permite mais enquetes eleitorais. Antigamente nós tínhamos essas permissões, nós vamos comentar mais à frente, mas tinha uma jurisprudência do TSE que especificava o que é enquete, o que pode e o que não pode, e a reforma eleitoral, já algumas reformas estão proibindo isso. Então, o que acontece? Você não pode mais fazer aquilo que chamamos de enquete, que é uma coisa pouco frequente nos jornais, na mídia escrita, mas no rádio era muito usual. 5 de agosto, no último dia para as convenções de escolha de candidatos. 16 de agosto é uma data importante. É a data que efetivamente os candidatos estão autorizados a iniciar sua propaganda de forma geral. Não estou nem entrando aqui na questão de rádio, televisão, propaganda eleitoral gratuita, mas aqui que começa a valer a propaganda. Tudo que for antes disso, dependendo, pode ser considerado uma propaganda extemporânea, uma propaganda antecipada, que é vedado, exceto nas hipóteses previstas na resolução. Dia 22 de agosto, nós vamos ter a lista definitiva, dos candidatos. 30 de setembro, último dia de propaganda eleitoral na imprensa escrita. E no dia 2 de outubro, que será o primeiro turno. Quanto ao segundo turno, nós temos 6 de outubro, último dia para divulgação oficial dos resultados. Obviamente que com a dinâmica da urna eletrônica, isso é uma coisa que a lei não atualizou, você tem a divulgação dos resultados praticamente no mesmo dia, né, na noite do dia da eleição. Mas aqui se refere a uma divulgação oficial, a proclamação dos resultados, porque a partir dali você tem um procedimento, inclusive, para se começar o início da propaganda eleitoral para o segundo turno. Então, se estabeleceu na lei
mais uma vez, uma lei permanente de 1997, onde sequer a internet nós tínhamos, então não tínhamos jornal eletrônico, estabelecia-se que no dia 6 de outubro era o prazo máximo para se divulgar oficialmente. E a regra diz que 48 horas após esse prazo máximo, poderia se iniciará a propaganda eleitoral para o segundo turno. Mas a lei estabeleceu também, como 15 de outubro, um prazo máximo. Na prática, o que acontece? Essa propaganda, esses prazos são encurtados, ou melhor, estendidos, ou seja, antecipados. Ou seja, praticamente nunca se divulga oficialmente, somente em 6 de outubro. Dia 15 de outubro não é uma data limite pela lei, mas sempre se começa a propaganda antes. Né? 28 de outubro, último dia da propaganda eleitoral na imprensa escrita, 30 de outubro, eleições. Vamos passar um pouquinho sobre a primeira das resoluções, que é muito importante, que é a questão da divulgação de pesquisas. Ou seja, a resolução detalha isso e eu realmente sugiro que vocês tenham essas resoluções na mão. Ela é muito prática, vocês podem buscar pelo próprio site do TSE, mas certamente a NJ vai disponibilizar isso. E ela já vem, inclusive, em forma de PDF, com os hiperlinks, ou seja, esses azulzinhos, né? Os vermelhos são grifos meus, mas os azulzinhos são os grifos do original, onde são os links remetendo à lei. Mais uma vez, essa resolução, ela detalha a lei eleitoral. Então, na resolução facilita muito, porque ela utiliza a mesma cronologia da lei, só que ela é separada, cada resolução para um assunto, e ele utiliza dentro daquele assunto uma sequência na lei que faz, digamos, a sequência cronológica idêntica à lei, e aqui nesses hiperlinks remete ao texto original, que, sem medo de errar, 90% dos dispositivos da resolução são idênticos ao da lei 9.504. Então, a partir de 1º de janeiro, nós temos, para que haja uma pesquisa de conhecimento público, são obrigadas em cada pesquisa registrar no juízo eleitoral determinadas informações, que é essa lista de informações desses incisos. É muito importante, exige já a jurisprudência do TSE, que só é necessário esse registro se for uma pesquisa para conhecimento público. Leia-se. Para eu divulgar, ou para os jornais, ou para as revistas, ou para os meios de comunicação eletrônica, divulgarem uma pesquisa, ela tem que estar registrada. Mas você não tem a obrigação de registrar uma pesquisa se ela não tiver a intenção de ser divulgada. Isso tem um julgado só, mas é importante vocês terem conhecimento desse diferencial. Tem uma travada aqui, meu sistema, agora foi. Na divulgação dos resultados, é aqui que é muito importante que venha a questão da imprensa, no caso a imprensa escrita. Você precisa informar aqueles incisos do artigo 10, ou seja, o período de realização da coleta, margem de erro, nível de confiança, o número de entrevistas, o nome de entidade da empresa que realizou e quem contratou, se for o caso, e o número do registro. Essas são informações que tem que ser colocada em algum tipo de espaço na divulgação da pesquisa no jornal. Ou seja, dentro da matéria jornalística, que você vai utilizar a pesquisa como fonte, você tem que informar essas informações, ou seja, esses dados. Então, isso é muito importante porque é a partir daqui que você verifica digamos, eventuais equívocos ou violações da lei eleitoral por parte do órgão de imprensa, que temos multas pesadas. Então, obviamente que são gradativas de acordo com a verificação do erro, né? Mas isso aqui é muito importante. E o artigo 11 estabelece uma coisa interessante, que essas pesquisas podem ser realizadas, elas têm que ser sempre em data anterior ao dia das eleições. E elas podem ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no próprio dia. Antigamente você tinha dúvidas se pode emitir, e a lei não é tão precisa quanto a isso. Então aqui tem, justamente no artigo 11, estabelecendo a regra pontual, que ela tem que ser realizada em data anterior, mas pode ser divulgada a qualquer momento. Isso fica a critério do jornal ou a critério do arquivo do Instituto de Pesquisa que eventualmente vai divulgar isso. E, obviamente, que a divulgação do levantamento de intenção de voto no dia das eleições, leia-se, é aquela pesquisa da boca de urna, vamos dizer assim, antes ela só pode ser divulgada após encerrado o escrutínio na respectiva unidade da federação, ou seja, as eleições que têm um prazo para acabar às 17 horas em todo o Brasil, às 17 horas
em cada estado, considerando que nós temos alguns fusos horários diversos, alguns países do norte, nós temos, e provavelmente no Nordeste, considerando o horário de verão, nós vamos ter diferentes espaços para divulgação. O que não vai ser o caso, obviamente, na imprensa escrita, considerando que o jornal é no outro dia. Porém, como nós temos a situação da internet e os meios escritos acabam antecipando as suas edições ou fazendo o seu jornalismo pelos próprios sites, é importante ter essa regra em mente, ou seja, e certamente os departamentos jurídicos de cada um dos jornais levarão essas situações. Eu vou ter que acelerar aqui porque eu estou vendo que o tempo está correndo, eu estou falhando aqui no meu tempo. Então, na divulgação, tem essas informações com clareza, esses dispositivos, e não sendo obrigatória a menção dos concorrentes, desde que haja um modo de apresentação do resultado e não induza o eleitor em erro. Então, isso é um ponto importante. Qual é a penalidade? Veja, nós temos uma multa que vai de 53 mil a 106 mil por fato. Então, se o jornal divulgar duas vezes a pesquisa ou duas pesquisas diferentes, ou seja, isso significa que são 2 fatos, sem aquelas informações do artigo 10, sem o registro de pesquisa, tem essa penalidade muito dura. E a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime. Então, é muito importante atentar para que tipo de... Aqui você não tem uma participação direta do jornal, tá? Mas como tem o vocábulo divulgação, tá? É a divulgação que constitui o crime. O fato gerador, digamos, que incide a questão do crime é a divulgação e não a pesquisa em si. A pesquisa tem uma criminalização, a divulgação tem outra. Logo, o meio de comunicação pode ser corresponsável no crime, a não ser que se comprove que ele não tinha conhecimento da questão do crime. É muito raro acontecer isso, mas é importante se ter em mente que isso existe. O que é mais importante na pesquisa é que também podem ser responsabilizados por esses crimes comentados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa do órgão veiculador. Então, aqui, realmente, os donos, por exemplo, dos jornais podem ser responsabilizados criminalmente. E o próprio veículo de comunicação social que vai arcar com as consequências da publicação não registrada. Ou seja, não importa, inclusive, que você tenha, segundo o jornal X, que publicou a pesquisa tal. Não importa se você der uma fonte diferente, você está dando uma fonte ou buscou essa informação de um outro veículo ou de alguma informação, é obrigação do veículo que vai divulgar saber se ela está registrada e divulgar aquelas informações. Pouco importa se já foi divulgada por outro meio, você está simplesmente transcrevendo e citando na fonte. Então, isso é muito, muito importante. Propaganda. Como já disse no calendário, a propaganda é a partir do dia 16 de agosto, e aqui houve uma flexibilização bastante interessante na Lei 9.504, com o advento do artigo 36A, que é uma flexibilização quanto à chamada propaganda antecipada. Antigamente, tudo que era divulgação, coisa parecida, era considerado propaganda antecipada. Agora, está bem expresso na lei, dizendo que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. A menção da pretensa candidatura, a exaltação das qualidades dos candidatos, e que poderá haver, sim, a cobertura nos meios de comunicação. Então, flexibilizou muito essa situação da pré-campanha. E aí você tem, inclusive na internet, você tem a possibilidade de encontros políticos, de debates no rádio, na televisão, na internet, exposição de plataformas, ou seja, tudo isso, desde que haja um tratamento isonômico, você pode fazer e não ser configurada a propaganda antecipada. Ou seja, divulgação de atos parlamentares, debates legislativos, desde que não haja previsão de voto. Antigamente nós tínhamos aquela discussão, um jornal, ou uma rádio, uma televisão está exaltando demasiadamente a divulgação de atos determinados parlamentares em debate, que, por exemplo, são candidatos ou estão querendo exaltar o partido. Aqui está expresso que pode, mas obviamente que o abuso quanto a isso, e nós temos jurisprudência recente, quando você começa a exaltar atos só de um lado, só de um parlamentar, só de um candidato especificamente, ele vai considerar, a justiça vai considerar certamente se provocada para tanto, aqui você está fazendo um privilegiamento demasiado
embora você possa ter uma preferência, mas não dando, digamos, espaço para os demais. Então, você tem aqui uma flexibilização muito grande, onde vocês vão ter a possibilidade de depois olhar pontualmente nessa questão. E, obviamente, que isso não se aplica aos profissionais de comunicação. Ou seja, aqueles profissionais que efetivamente serão candidatos ou coisa parecida, não pode haver esse privilegiamento para eles, porque ainda, como nós estamos tratando de pré-candidatura, e não iniciaram-se ainda as vedações de que o profissional de comunicação tem que se afastar do veículo, do seu programa, quando você se torne candidato, você não pode ser beneficiado nessa flexibilização da pré-propaganda ou da propaganda antecipada. Da propaganda em geral, obviamente, que você tem abusos, né? Então, o abuso do poder econômico, do poder político, o uso indevido dos meios de comunicação serão punidos conforme a lei, essa resolução, né? Dessa propaganda, isso aqui não diz respeito muito aos impressos, mas aos candidatos, tem que sempre constar o nome dos candidatos a vice, de forma legível, em proporções não tão disformes, porque sempre vinha aquela história de que o vice não recebe voto, o vice não é candidato, o vice não recebe o apoio, e a lei mudou para que seja obrigação constar isso. A internet tem muito e muito detalhamento, e as regras da internet, aqui elas não se aplicam de forma pontual aos jornais, mas como os jornais, aqueles que têm um site, principalmente aqueles que tenham provedores, ou seja, aqueles jornais que eventualmente tenham dentro do seu grupo econômico, seja também o proprietário do provedor, pode ter implicações. Então, a propaganda, em princípio, a partir do dia 16, ela é completamente livre na internet, da mesma forma que ou seja, existe uma liberdade de expressão ampla, mas você tem que algumas situações, por exemplo, a propaganda de forma geral ela só pode ser feita no sítio do próprio candidato do partido da coligação, por meio de mensagens para endereços cadastrados gratuitamente, sempre com a possibilidade de ser retirada. E aqui um ponto importante, que é por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações de iniciativa com qualquer pessoa natural. Veja, pessoa natural. Então, você não pode fazer propaganda eleitoral por meio de blog de comunicador. Porque o blog de comunicador que esteja dentro de um jornal, ele está sendo a manifestação de um jornal. Ou seja, obviamente, se o blog está completamente desconectado do meio de comunicação, pode ser considerado como pessoa natural. O jornalista é uma pessoa natural. Mas e aí tem uma linha muito tênue para poder separar. Quando o jornalista está lá, digamos, representando no seu blog a posição de um jornal, está fazendo jornalismo dentro de um jornal, dentro do sítio da internet de um jornal, tá? de um meio de comunicação impresso, ou rádio ou televisão, e quando ele tem um blog completamente individual dele que não está hospedado lá dentro desse sítio. Então, o que se recomenda? Se o blog, a rede social é completamente separado, mas se o blog, a rede social, você não tem nenhuma vinculação com o jornal impresso, não tem problema nenhum, o jornalista vai ser considerado como pessoa natural. Mas quando misturar ou qualquer menções, aquele é o jornalista do jornal tal, etc., poderá haver um link, poderá haver uma conexão, uma interpretação que está conectada ao meio de comunicação, e isso pode ser interpretado como uma violação da propaganda eleitoral. Aqui a questão do provedor, justamente o site tem que estar diretamente no provedor, que é estabelecido aqui uma regra normal, ou quando está indiretamente no provedor, quando está fora. Então isso aqui não é tão importante, e aqui que vem o inciso 4 que eu coloquei. Blog é o endereço eletrônico da internet mantido ou não por provedor de hospedagem composto por uma única página de caráter pessoal. Aqui que é o perigo do blog do jornalista. Então, eu, Alexandre, posso ter um blog, eu sou pessoa natural, eu não sou um contratado de um jornal. Mas se eu sou um contratado de um jornal e conhecidamente linkado com a minha imagem a um determinado meio de comunicação social, eu tenho que ter muito cuidado aqui para não misturar uma questão pessoal com uma questão editorial. E aqui pode haver problemas quanto à vedação. Ainda na propaganda, não pode haver nenhum tipo de impulsionamento por mecanismos
ou seja, robôs, etc., ou mesmo mediante remuneração, que potencialize o alcance e divulgação da informação aos usuários. Ou seja, você não pode ter algum mecanismo tecnológico que você, seja de um blog, seja de uma mensagem, pelos candidatos dessa mensagem, você veja uma repetição. Mas o importante é que continua sendo livre a manifestação do pensamento, desde que vedado o anonimato durante a campanha pela internet. Ou seja, a internet é menos regrada para terceiros, para os candidatos há vedações, ou seja, aquele candidato tem que estar dentro do seu site, do partido, ele não pode fazer uma propaganda por outro meio na internet. Né? E aqui aplica-se aos provedores e os serviços de multimídia as mesmas regras para os outros meios, e aqui você tem penalidades, inclusive, para os próprios candidatos, né? Ou seja, da chamada propaganda irregular. Aqui é basicamente dispositivos que você pode ter, eles estão praticamente uma repetição do que é regrado na imprensa escrita e na imprensa eletrônica. Né? Especificamente na imprensa, como vocês sabem, nós temos a chamada propaganda funciona por divulgações pagas, né? Ou inclusive na reprodução da internet do jornal impresso, de até 10 anúncios da propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato, e no espaço máximo por edição de 1/8 de página no jornal padrão e de 1/4 na revista ou tabloide. Esse dispositivo não era assim, ou seja, a partir de 2009 foi uma modificação da lei. Antigamente você não havia, como você sabe, uma limitação do número de anúncios, veio a lei que fez essa limitação, inclusive há uma ação direta de inconstitucionalidade, até hoje não julgada, proposta pelo partido, pelo PDT. A NJ entrou com uma amicus curiae nessa lei, essa ação direta de inconstitucionalidade, especificamente por esses dispositivos que foram alterados aqui nessa reforma de 2009, e até hoje não foi julgada. Coincidentemente, esta semana, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele expediu um ofício, uma manifestação nos autos dessa ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o julgamento seja apressado, considerando que pode influenciar nessas eleições. Então, quer dizer, corremos um risco positivo, nesse sentido, porque piorar não fica, de que o Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Fux, venha analisar essa matéria. Lá em 2009 foi pedida medida liminar. Antigamente o relator era o ministro Eros Grau, que ao deixar, ele pediu pauta para apreciar liminar, acabou não sendo julgado, deixou o Supremo pela compulsória de 70 anos, que à época não vigia 75, herdou esse processo o ministro Fux e deu um despacho dizendo o quê? Que não iria apreciar liminar, iria estabelecer o rito célere da TIM para julgar diretamente o mérito. Infelizmente não foi julgado até hoje. E temos esperança que seja julgado ainda neste ano, mas como o Supremo Tribunal Federal entra em recesso agora em julho, e a pauta já está cheia, eventualmente vai ser julgado só em agosto, prazo onde realmente coincide com o início da propaganda. Então, não quero dar esperanças, mas tenho esperança que haja algo, principalmente por esse impulsionamento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então, nós temos aqui as mesmas regras do que pertinha antigamente, só que tem essa questão do limite máximo. Né? Nós fizemos várias tentativas para poder flexibilizar isso, mas não conseguimos. Não caracterizará a propaganda a divulgação de opinião favorável, ou seja, se você não tiver matéria paga e não tiver um abuso manifesto, né, você você tem total liberdade jornal para fazer isso. Ou seja, a jurisprudência do tribunal é tranquila que eles podem sim continuar fazendo e tem inclusive a preferência sobre candidatos, editorialmente e individualmente no jornalismo. Agora, preferencialmente, o que se recomenda? Você pode emitir juízo de valor de preferência, você não pode excluir a nômina dos outros candidatos. Então, o que se recomenda, se for essa a intenção, que se dê espaço também aos demais para fugir da configuração desse abuso de excesso, porque abuso de excesso, segundo a jurisprudência, para a imprensa escrita, é só quando você faz reiteradamente somente para um candidato, sem dar nenhum tipo de espaço para outro. Mas não é um regramento de paridade tão regrado quanto no rádio e na televisão,
por exemplo, quanto aos debates e quanto às pesquisas, que é onde você tem que testar todo mundo, né? E você está autorizado a essa reprodução virtual das páginas do jornal impresso, desde que seja no sítio do próprio jornal, né? E esses limites de anúncio do jornal, obviamente, que também se aplicam para a internet, né? E você tem um dado que é bastante interessante, que é o limite de anúncios previsto no CAPS vai ficar de acordo com a imagem ou o nome do respectivo candidato. Isso aqui foi uma provocação que a NJ até fez anteriormente, porque como que nós vamos controlar quem anunciou? Nós até levamos uma proposta, olha, vamos fazer o controle pelo CNPJ, porque muitas vezes, na época das dobradinhas, você deve saber, aquelas dobradinhas, o prefeito e o vereador, né, tem aquelas dobradinhas, no caso das eleições de 2016, você não poderia saber quem é que é efetivamente o contratante. Então, e muitas vezes utilizava do subterfúgio de como o candidato ao prefeito e vice-prefeito estourou aquela cota dos 10 anúncios num determinado jornal, utilizava a do vereador. E aqui o tribunal, interpretando, não está na lei, isso interpretando, diz que o limite vai ser ficar de acordo com a imagem do candidato, ou seja, se a propaganda visivelmente é maior do vereador, considera-se o vereador. Se é do prefeito, considera o prefeito nessa questão da contagem dos 10 anúncios. Então, isso é um ponto muito importante para a questão, para os nossos colegas da parte comercial que analisam isso. Sobre condutas vedadas, é importante aqui a questão a partir do artigo 62, que diz respeito, na verdade, a partir do artigo 73 da lei, você tem o que os agentes públicos, nessa questão mais ampla, podem e não podem fazer. Aqui, no que diz respeito à publicidade institucional, que é uma coisa importante dos jornais, eles não podem realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesa com publicidade dos órgãos públicos que excedam a média dos gastos do primeiro semestre dos últimos 3 anos. Né? E aqui, voltando à linha B do inciso 6, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, ou seja, publicidade institucional pura, você não pode fugir da média que você fazia anteriormente, porque senão, o que acontecia muito no caso das prefeituras? Eu não fazia publicidade durante 3 anos para focar todo o meu orçamento publicitário no ano da eleição. Então, lá atrás veio a lei para acabar e intervir quanto a isso. Então, isso foi uma situação bastante importante para ter um regramento, para não ter nenhuma situação diversa. A publicidade tem caráter educativo, informativo, não podendo constar símbolos e imagens que venha caracterizar a candidatura, né? Ou seja, a promoção pessoal das autoridades. Passando para a representação de direito de resposta, aqui tem um rito bem detalhado, eu vou passar mais rápido. Peço desculpas também por estar falando muito rápido, mas é para poder dar o tempo de eventualmente responder perguntas e interagir um pouco com os senhores. Essa resolução é importante muito mais para os departamentos jurídicos que já estão acostumados com isso. Ou seja, não é nenhuma novidade, né? Ou seja, isso aqui é uma regula as representações de direito de resposta, que diz que a partir da escolha dos candidatos é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato por qualquer tipo de informação, inclusive o veículo de comunicação social. Então, nós temos prazos especificamente que vão regir entre 15 e... Não sei como é que eu volto isso aqui, perdão. Fiz uma bagunça aqui. Eu entrei sem querer no link aqui. Só um minutinho. Que é o hiperlink que a gente tem e que acaba, às vezes, apertando sem querer. Então, voltando. Você tem, digamos, entre o dia 15 de agosto e 16 de dezembro, uma questão regulada especificamente, não com prazos em horas, que não se suspende, um regulamento bastante duro, digamos assim, nessa questão dos prazos. Do processamento, efetivamente, as petições são dirigidas por meio eletrônico ou facsímiles, ou seja, aqui um exemplo típico da questão da lei de 97, não existia, nós estávamos na época só do facsímile, e depois existe a possibilidade do meio eletrônico. As petições e os recursos processuais podem ser feitos desde que tenha o uso de assinatura eletrônica, seja chamada certificação digital, o cadastramento, e aqui, obviamente, com situações que quando o sistema eleitoral está travado, não esteja disponível, se prorroga o prazo para os dias seguintes.
O que é importante aqui é um rito, para vocês terem uma ideia da rapidez que se funciona no direito de resposta. Ou seja, recebida uma petição inicial pelo cartório eleitoral, você tem a imediata citação do representado, no caso do jornal, que tem 24 horas para se defender. E são horas, não são dias, horas comerciais, não. Se eu recebo uma petição, uma contrafé, cujos dados têm que ficar registrados na Justiça Eleitoral, seja por facsímile, ou por endereço colocado na inicial, ou por um oficial de justiça, ou até por um servidor designado pelo relator para isso, você tem 24 horas para se defender, os 24 para protocolar a defesa. Então é muito importante, na área editorial, da responsabilidade do jornal, recebendo essa petição, imediatamente contactar com o departamento jurídico do respectivo jornal para que providencie essa defesa. Antigamente, a gente costumava dizer como advogado, e eu fiz muito isso, era, olha, na dúvida, vamos desligar o fax, né? Antigamente, desligava o fax e, lógico, você não recebia a citação. Mas isso acabou considerando que você tem o meio eletrônico. Então, não adianta fazer isso, é melhor que vocês fiquem com o fax ligado, que vocês vão receber de forma mais segura e mais rápida, porque muitas vezes você não abre o e-mail ou coisa parecida. E o prazo não é do recebimento, da abertura do e-mail. Então tem um cuidado muito grande. É da entrada na caixa postal. Então esse é um detalhamento que certamente os departamentos jurídicos estão bastante atentos, mas é importante que os senhores tenham isso. Se houver o pedido de liminar, vai ser imediatamente concluído e vai decidir. E é facultado às emissoras e também o mídia impressa a comunicar justamente ao Justiça Eleitoral o fax, porque receberão as citações. Então aqui é uma questão da logística do departamento jurídico junto com a questão editorial de você colocar isso. Se você quer registrar um fax para você ter essa facilidade, ou você vai ser por meio eletrônico, vai ser por oficial de justiça. Obviamente que aqui foi um trabalho que foi feito muito forte, porque você não podia deixar uma obrigação de você receber por fax. Você tem que ter uma faculdade, porque a regra era oficial de justiça. Mas na prática funciona muito mais rápido, porque muitas vezes o oficial de justiça chega numa portaria do meio de comunicação, não tem ninguém, e aí você parece que começa a criar embaraço. Então, se aconselha a tomar uma decisão importante, mas coisas que vocês não é nenhuma novidade. Vocês já estão conhecendo isso basicamente, porque digamos, quando o representado não for candidato, que aqui está no artigo 10, como é o caso dos jornais, a citação é feita na seguinte ordem. Primeiro, advogado, com procuração arquivada lá no Justiça Eleitoral e com poderes para receber a citação. 2, por fax, número indicado do artigo 9, que embora seja faculdade. Ou naquele já utilizado com sucesso pelo tribunal, anteriormente a essa questão do fato. E por fim, o endereço físico do representante. Então, como todos os jornais, obviamente, têm advogados cadastrados para trabalhar no seu grupo durante o processo eleitoral, vai ser sempre primeiro pelo advogado, o que é bom, porque o advogado faz o processo inverso, ele já entra em contato com o jornal para poder esclarecer a questão fática daquele anúncio, etc. Pode produzir a defesa nesses 24 horas sem problema. Mas é importante vocês terem que não encontrando o advogado, não tendo advogado cadastrado, vai ser por fax. Não tendo fax, vai ser pelo endereço físico informado, mas coisa que eu não recomendo. A melhor opção sempre pelo advogado, porque cabe a ele o ônus do prazo, embora a penalidade venha por meio de comunicação, que é justamente a hipótese do parágrafo 1º, ou seja, no caso de ser indicado apenas o endereço do representado, a situação é feita via postal com AR. Isso aqui praticamente não acontece mais. Tá? Isso aqui, os jornais que forem fazer isso vão ser, digamos assim, colocados numa lista de lupa, porque está fazendo uma forma de dificultar a questão da citação. Então, isso é uma questão importante. Então, as notificações de comunicações serão feitas entre 10 e 19 horas, exceto em hipóteses que a Justiça Eleitoral estabeleça por algum tipo de exceção, né? E essas decisões têm que ser comunicadas entre 8 e 24 horas, salvo em horário diverso, coisa que geralmente não acontece. Seguramente não vai existir, depois da meia-noite, uma comunicação de uma concessão liminar, geralmente até as 24 horas. E aqui cria um problema no jornal impresso. Da hora que é impresso o jornal,
Por exemplo, se você tem uma comunicação para fazer imediatamente uma concessão de uma resposta, independentemente de defesa ou recurso, ou seja, que não tem efeito suspensivo, você tem que estabelecer e ter, não que vai imprimir somente o jornal a partir da meia-noite, mas que isso seja uma constante, não é, ou seja, a defesa não pode partir de uma exceção, ou seja, naquele dia eu imprimi as 22 porque eu sabia que viria alguma citação. Então isso é detectado. Antigamente era uma questão um pouco mais tosca, mas a tecnologia e a própria jurisprudência acabou, digamos, terminando com essas discricionariedades, né? Então, apresentada a defesa, o Ministério Público tem 24 horas para a defesa do pedido de direito de resposta, 24 horas para emitir o parecer, e o juiz vai tomar a decisão em 24 horas. Então, nós temos, em tese, 3 dias para uma decisão de direito de resposta, tá? Exceto, né, quando se tratar de direito de resposta, perdão, aqui, o prazo normal é de 24 horas, exceto quando se tratar de pedido de resposta, cuja decisão será proferida no máximo de 72 horas da data que for protocolado o pedido. Então, assim, a gente pode fazer uma soma intercalada. Você tem aqui 24 mais 24 mais 24, que é igual a 72, mas às vezes você tem uma dificuldade da citação, que empurrando a citação começa o prazo de defesa. Se o Ministério Público atrasar um pouco, empurra muito pouco. No direito de resposta, o prazo total para uma decisão é 72. Então, o juiz muitas vezes pode decidir, não sem a resposta, mas pode encurtar, não flexibilizar prazo ao Ministério Público, coisa do gênero, e obrigado a tomar isso. Se você perguntar, eles cumprem isso? Não, não necessariamente. Existe alguma penalidade se o juiz fazer isso? Também não. Mas existe um norte aqui que tem para cumprir isso. E, obviamente, que tem regulamento específico para essa época. Por exemplo, nesse período de 15 de agosto a 16 de dezembro, as publicações, elas são realizadas, publicações das decisões, em cartório ou em mural eletrônico, leia-se o site dos tribunais regionais eleitorais. E tem a hipótese, no caso das sessões, que são os TREs, na própria sessão de julgamento. Então, quando for um julgamento colegiado, vai ser na sessão de julgamento. E aqui, especificamente, diante de resposta, o regulamento digamos, para a lei, digamos, do direito de resposta. Para a questão da imprensa escrita, perdão. Uma coisa importante no que eu comentei antes dos prazos é que você tem terminologias de recursos, como agravo de instrumento, recurso eleitoral e etc. E os prazos para esses determinados recursos, a Justiça Eleitoral não considera o novo Código de Processo Civil, ou seja, não corre dias úteis, é por horas, vale a lei eleitoral, vale o Código Eleitoral, vale a resolução do TSE, porque são prazos específicos, né? E justamente por isso que se fazem a questão em horas, e horas não tem sábado e domingo, são horas. Ou seja, esse pedido contra a imprensa seria no prazo máximo de 72 horas, a contar de 19 horas da data da edição da suposta ofensa. Ele tem que ser instruído, né, por o exemplar da publicação e o texto da resposta que se pretende colocar. Definido o pedido, a resposta vai ser divulgada no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, até 48 horas após a decisão. Ou seja, se tem uma medida liminar mandando publicar uma resposta, você tem que tentar conseguir uma decisão, ou seja, na hipótese de uma medida liminar que seja antes de uma inaudita alteração, ou seja, sem ouvir a parte contrária, o que é raro, mas acontece, você tem que tentar suspender essa decisão nesse período de 48 horas. Você não pode falhar nesse prazo. E por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa for divulgada, ainda que prosa fora das 48 horas. Isso naquela hipótese de que nós temos eventualmente, olha, o dominical é mais lido. Então o ofendido, olha, eu não quero que seja 48 horas, porque vai ser numa quarta ou numa quinta, eu quero que seja no próprio domingo. É a faculdade do ofendido que está na lei, ou seja, na Lei 9.504, artigo 58. E se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilize a reparação dentro dos prazos estabelecidos, esses vão ter
a Justiça Eleitoral vai determinar a imediata divulgação. Isso para aquelas hipóteses que você não tem como cumprir os prazos, porque você não tem edição, por exemplo, né? Você não tem, um exemplo, uma tiragem naquele prazo, a Justiça Eleitoral estabelece a imediata, que significa na primeira oportunidade. Isso é facilmente regrado nessa questão. Na internet, tá? No pedido de direito de resposta na internet, ele é praticamente idêntico, tá? E vocês não terão, os jornais não terão problema quanto a isso, porque isso aqui é muito mais regrado quando você tem, sejam no direito de resposta referido aos candidatos e do partido, embora haja possibilidade dos meios de comunicação, mas ele é muito mais direcionado aos sítios dos candidatos, etc. E aqui, eu não vou me delongar muito, porque está fácil, os advogados estão acostumados com isso, mas você tem os regramentos específicos da lei quanto aos recursos no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, como que funciona, quais são os prazos, o que cabe, o que não cabe nas decisões, ou seja, não cabe agravo de instrumento, no caso só sentença, tem as hipóteses de negar seguimento, dar provimento, que é muito mais questões processuais, tanto no TRE quanto no TSE, e obviamente que embora você tenha regramentos que possibilitem o Supremo Tribunal Federal, mas na prática não funcionam, porque até lá certamente vão ter julgados. Então, desculpe ter exaurido o prazo da apresentação, mas tem aqui disposições finais que não importam tanto. Eu queria só, me desculpe pelo tempo, e espero que tenha ajudado em algo. E permaneça à disposição, tanto para as perguntas que a gente pode ter agora, Júlio, quanto para eventuais tratativas posteriores que eu possa ajudar os participantes desse grupo. Muito obrigado. Ok, Alexandre, muito obrigado. Então, eu vou passar direto, que o tempo já está quase esgotando o que a gente tinha combinado. Temos algumas perguntas, algumas bem rapidinhas para responder, e tem uma aqui que eu achei bem complexa, por ser novo o tema. Mas eu vou só responder a Carla Rodrigues. Sim, nós iremos disponibilizar a apresentação aos participantes. Tá? Então, aí quem tiver interesse pode nos solicitar, inclusive, a gravação desse webinário que foi autorizado a distribuição. Tá? Tem uma dúvida aqui, que você até já passou por esse assunto, mas acho que é bom reforçar, porque realmente sempre a gente sabe que tem essa questão de pesquisas, enquetes. O João Carlos de Ávila pergunta se ele diz que tem veículos divulgando enquetes, né? E sobre o argumento de que não são pesquisas. Pode divulgar, então, enquetes, né? Você tinha até respondido já isso mais atrás, que é do jornal NH, lá de Novo Hamburgo. Perfeitamente, ou seja, o que não pode é enquete no período de campanha, né? Ou seja, enquetes que foram feitas agora, nesse período, o tribunal não se manifestou e tem mantido a jurisprudência. Mas quando começar a campanha, antigamente você tinha na própria lei uma diferenciação, ou seja, a pesquisa tem esse regramento e na própria resolução da pesquisa é possível fazer enquetes e que põe um regramento mínimo de enquete para configurar o que é enquete. Isso foi retirado da resolução. Então, durante a questão da campanha eleitoral, você não pode fazer mais enquete. Contudo, nós não recomendamos, porque eu suspeito que vai haver uma flexibilização, porque se a enquete está proibida na própria resolução das pesquisas, e as pesquisas são a partir de 1º de janeiro, há uma possibilidade de uma flexibilização quanto a isso, pelo menos, e é a primeira vez que nós vamos enfrentar esse dispositivo. Então, existe uma dúvida como o tribunal vai se posicionar, por isso que a gente recomenda não fazê-lo. Certo. Então, considerando, Patrícia Raposo, considerando o fuso horário, há risco de publicação de boca de urna às 17 horas. Qual a sua recomendação quanto ao horário? Está muito claro na resolução que essa pesquisa pode ser feita, tem duas coisas. Primeiro, o boca de urna, na verdade, ela tem que ser pesquisada antes. Isso é uma obrigação da companhia de pesquisa, da presidência de pesquisa. E está claro na resolução que às 17 horas da unidade da federação. Então, naquele estado, naquele município onde tem um fuso diferente, elas poderão sim fazer às 17 horas. Coisa que não se permitia nas eleições gerais. Por quê? Porque as eleições gerais influenciaria essa pesquisa
na votação talvez ainda aberta em alguns lugares. Por exemplo, como a eleição está cingida àquele município, logo aquele estado que tem um fuso diferenciado, não teria uma influência diferente. Nas eleições gerais, esse regulamento não vale. Por quê? Se você fizer em horário diverso, você vai estar eventualmente recebendo pesquisas em outros estados com uma eleição idêntica, ou seja, eleição geral para presidente, para governador não seria o caso, mas principalmente para presidente da República. Então, pode sim, e a configuração da pesquisa, da boca de urna pela divulgação, é a partir das 17 horas, que é a data do horário do término da eleição. A gente recomenda a fazer um pouquinho mais na frente, só por uma questão que é a seguinte: muitas vezes o horário está terminado às 17 horas, mas é o horário para entrar no cartório eleitoral. A eleição não terminou, ainda tem gente votando lá, encerrou-se para entrar. Mas existe a possibilidade, porque aí você sempre tem o sujeito que está na fila eleitoral, olhando pelo celular as notícias, se tem, e quer dar um voto útil ou coisa parecida. Mas é permitido, sim, a partir das 17 horas, isso está na resolução. Certo, obrigado, Alexandre. Tem uma outra pergunta aqui da Luciana Mello. Com relação às multas, elas serão aplicadas por jornal impresso ou pelo fato? Como assim? Esclareceu um pouco. Eu acho que eu entendi assim, que é pelo número, vamos dizer que publicou uma pesquisa lá, sem aquelas informações, se é pelo número de jornais que ela foi impressa ou somente pelo fato. É considerado um fato ou multiplicado pelo número de jornais? Não, é a tiragem, ou seja, é o fato dando considerado como uma. Se ela repete na tiragem do dia seguinte, na edição de são 2 fatos, se for 3, mas pouco importa o tamanho da tiragem do jornal. Ótimo, Alexandre. Tem uma outra aqui, na realização de debates, é uma pergunta da Luciane Facchini. Na realização de debates, o jornal é obrigado a convidar todos os pré-candidatos a participar? Olha, eu não costumo ver, na hipótese de debate na impressa, não existe. Talvez ela queira fazer algo, talvez a pergunta se refira a um debate virtual na internet ou coisa do gênero. Se for isso, vai ter que se aplicar as regras da mídia eletrônica, né, que está na resolução tanto para a questão da internet quanto para o cargo digamos, no caso de rádio e televisão. Mas na impressa, você não existe a possibilidade de debate na mídia impressa, somente a hipótese de entrevistas, ou seja, que pode se configurar, ou se formatar, se editar em forma de debate, mas eu desconheço essa hipótese. Ok, obrigado. Tem uma aqui da Gabriela Rodrigues, do Grupo Folha. Caso o político ultrapasse os 10 anúncios, quem será o responsável? O candidato, a empresa ou ambos? Eu entendo que ambos, e mais a empresa do que o candidato, porque o candidato pode tentar fazer isso e vai ter penalidades, porque é obrigação do jornal, do veículo, controlar a limitação. Então, o que a gente recomenda é você ter, digamos, você ter uma tabela que é fácil de fazer, que a cada anúncio contratado, né, cada propaganda contratada, você colocar lá 10 colunas, fez uma, fez 2, fez 3, eu sei que é difícil, mas é a obrigação do jornal, porque é uma questão comercial da propaganda paga. E o candidato pode ser configurado, pode ser penalizado como um abuso, mas isso não ilide a penalidade do jornal na violação daquele dispositivo. Ok. Alexandre, agora temos mais... eu vou considerar como talvez a última pergunta, a menos que você queira passar mais um pouquinho. Não, podemos andar mais uns 10 minutos se você quiser, uns 5 minutos, 10 não, minutos, não. como você quiser. Por mim, tudo bem, que realmente esse tema ele desperta bastante dúvida, mas assim, a gente assume aqui o compromisso de procurar responder todas as perguntas que nos forem enviadas, porque realmente nós estamos recebendo bastante e o tempo aqui acho que não vai ser possível responder a todas. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, porque agora envolve essa questão de inovações tecnológicas. É uma pergunta do Valpencio Mioto, lá de Porto Alegre.
do jornal Correio. E, olha só, a pergunta é a seguinte. O Correio do Povo está utilizando uma ferramenta de realidade aumentada. Esta ferramenta permite que um anunciante, para qualquer tipo de anunciante, insira em seu anúncio a possibilidade do leitor, a partir do uso do celular, ser redirecionado para uma espécie de complemento da publicidade publicada na página do jornal. Esse complemento, então, permite o redirecionamento para o site do candidato, onde poderá o leitor ver vídeo ou informações adicionais àquelas inseridas na publicidade. Pergunto, no seu entendimento, as normas eleitorais apresentam alguma restrição ao uso dessa ferramenta? Eu achei bem interessante isso. É uma inovação, né? Não sei. É muito interessante isso pelo seguinte, porque você tem a priori, quando a lei foi feita, você não existia possibilidade de ter a internet no jornal, em primeiro lugar. Depois veio o quê? A possibilidade de você replicar o conteúdo impresso no jornal, na questão da internet. Então, por exemplo, hipotético, vamos comparar isso a um tipo de um hiperlink, ou seja, você dá um clique ali e faz um direcionamento. Ou se for uma coisa, maiores informações no site tal, que é o site do candidato. Tá? No jornal impresso, tem a informação e você vai buscar essa informação. Se você é replicado, por exemplo, num PDF, no site do jornal impresso onde tenha isso, e pode colocar um hiperlink, vai direcionar a algum lugar. Mas tem a hipótese, talvez, que seja nos anúncios no site. Né? O que a gente recomenda pela experiência? É não utilizar formas diversas daquela estritamente feita no impresso. Então, a propaganda na internet, ela tem, como já foi dito, ela tem que se cingir à reprodução do jornal na internet. Agora, se a reprodução do jornal da internet te permitir um hiperlink para você ir em outro lugar, você tem dois problemas aí. Primeiro, é um caso novo que nunca foi julgado isso. Tá? Certeza absoluta que isso nunca foi considerado. Então, vai ser um desafio que pode ser feito, inclusive pode no próprio Tribunal Regional do Eleitoral do Rio Grande do Sul, pode ser talvez um partido, o próprio Jornal Correio, pelo colega jornalista, enfim, fazer uma consulta ao TSE antes de iniciar o processo eleitoral propriamente dito. Os tribunais podem responder consultas em tese. Isso é uma consulta em tese importante que talvez possa ser feita lá seja pela associação, pela AGERT, né, seja pela NJ, lá especificamente no Rio Grande do Sul, seja por qualquer candidato ou partido, talvez seja importante. Mas o que acontece que, na hipótese de fazer isso, você tem que direcionar ao site do candidato ou do partido. Porque como está estabelecido que a internet só é permitida, a propaganda eleitoral só é permitida naquelas hipóteses de dispositivos que nós comentamos na resolução da propaganda, que é no site do candidato e etc., se você fugir de informações online a mais que não seja o site do partido ou da coligação ou do candidato, vai ser uma propaganda irregular. E o jornal vai estar sendo conivente numa propaganda irregular, porque está direcionando para uma forma não permitida, logo violadora do dispositivo legal e da resolução. Então, acho que eu aconselho duas coisas. Uma, eventualmente fazer uma consulta no TSE. Eu entendo que pode, desde que direcione ao site do candidato. Porque a propaganda eleitoral do candidato, ela é livre dentro do seu santinho lá que é publicado. Ele pode colocar palavras e pode dar informação. Mais informações, procure o site tal. Agora, se o jornal direcionar a algo, ainda que seja no seu próprio sítio, para informações complementares, eu acredito que é uma violação do dispositivo. Ótimo, Alexandre. Obrigado. Valdeci, depois nós poderemos conversar mais sobre esse assunto, tá? Que realmente ele é novo e bem interessante. Tem uma outra pergunta aqui do Eduardo Faquete. Ele pergunta, em relação aos comentários de internautas em sites de jornal, o veículo pode ser considerado corresponsável por críticas e ofensas a candidato? Qual seria a medida mais correta? Bloquear comentários? Essa é uma dúvida sempre antiga, Júlio e Valdeci. Isso é uma dúvida sempre antiga e depende, né? Cada jornal tem a sua linha editorial
na questão de comentários, principalmente das notícias publicadas, etc. Obviamente que quando se extrapola demasiadamente essa liberdade de expressão, trazendo linhas injuriosas, caluniosas, etc., e dependendo da forma que o jornal exibe e viabiliza, disponibiliza esses comentários, pode ter algum tipo de problema, alguma questão do candidato mandar fazer cessar isso, mas a regra é a da liberdade. A regra da liberdade. Se você tem um espaço, ela publicou algo e se quer fazer comentário, os comentários são abertos a qualquer pessoa físicas. E ali pode haver uma configuração, inclusive, de um direito de resposta nos comentários, tá? Que é raríssimo, tá? Porque hoje é uma situação, principalmente isso acontece em redes sociais, né? Como é que você vai resguardar? Agora, uma rede social administrada por um jornal, ou seja, o endereço do jornal, efetivamente, você pode ter algum tipo de problema, mas a regra é da liberdade de expressão. Ótimo, Alexandre. E acho que a gente pode partir para a última pergunta, né? E aproveito então já para adiantar o pessoal que todo esse webinário ele foi gravado e estará disponível para quem nos solicitar, bem como essa apresentação, né, que o PowerPoint que foi feita pelo Dr. Alexandre, também estará disponível para quem nos solicitar. Tá? Eu vou então para a pergunta aqui do Tiago Oliveira, do Diário Lance. Em relação aos pagamentos de anúncios por candidatos nas regras do TSE, por exemplo, deve ser apenas à vista e antecipada a publicação, ou deve ser apenas faturado contra o CNPJ do candidato ao partido, e se é também necessário receber a carta do partido? Confesso que eu não entendi algumas coisas, mas tudo que está escrito eu perguntei. Tá. Não, em princípio é o seguinte, a questão de pagamento, esse é um regramento comercial, ou seja, no caso do Diário Lance vai decidir como ele quer fazer, né? Segundo aspecto, se você vai fazer contra A, contra B, é contra o contratante, mas o contratante seguramente tem que ser o CNPJ do candidato, ou no caso até do partido, se ele quer fazer, mas nunca para uma pessoa física. Tá? É vedada, caso, a contratação de pessoa física. Isso vai ser considerado uma doação indireta. Então tem que ser, o regulamento tem que ser para o CNPJ da candidatura. Ótimo, assim, até na nossa cartilha, aproveito também que nós estamos trabalhando naquela cartilha de recomendação que a gente sempre faz em todos os anos eleitorais, e acho que até o final de junho ela estará pronta para ser distribuída. Mas em relação a essa questão dos pagamentos, a gente faz até uma orientação nessas cartilhas de fazer pagamentos à vista, né? Porque depois que o candidato perde a eleição, vai ser difícil você receber. É só em relação a isso, é uma postura apenas comercial, né? Mas, como disse o Alexandre, não é o jornal que decide sobre isso. Bom, então, olha, já são. Né? Só para complementar essa resposta, porque o candidato vai ter que colocar na prestação de contas dele isso. Né? Então, ele vai ter que colocar que comprou, que gastou X. E se ele gastou, e como você tem que informar justamente quanto que foi a contratação dessa publicação, exceto se tudo pode mudar, é muito deixar claro aos participantes que tudo pode mudar caso o Supremo Tribunal Federal dê uma medida liminar ou julgue essa DIN, que agora o Procurador-Geral tem interesse em que julgue o mais rápido possível, tornando inconstitucional as alterações daquele dispositivo da lei eleitoral. Isso pode mudar, mas enquanto não mudar essa lei, essa é a regra. Porque aí antes você tinha completamente a liberdade de fazer tantos anúncios quanto quisesse, sem esse tipo de controle. Mas, de fato, independentemente da relação do que pode ser feito na propaganda paga dos jornais, os candidatos têm que, digamos, colocar nessas prestações de contas essa questão. E eu, infelizmente, tenho notícias não são boas para os jornais quanto a isso, porque certamente com as limitações de gastos de campanha por pessoas jurídicas, os candidatos e os partidos vão pensar muito onde investir dinheiro nas campanhas eleitorais, considerando que os seus caixas estarão diminutos
com a ausência de financiamentos de pessoa jurídica. Ótimo, Alexandre. Então nós chegamos ao fim de mais um webinário. Esperamos que todos tenham aproveitado ao máximo essa hora, né, essa última hora. E vocês receberão por e-mail o certificado e o questionário de avaliação. E como o webinário foi gravado, né, quem quiser solicitar, quem quiser então poderá solicitar a NJ o arquivo. Ah, tá. Desculpe, eu estou sendo corrigido aqui. Na verdade, a gravação é enviada a todos aqueles que participaram. Mas a apresentação que o Alexandre fez, essa sim, por favor, podem nos solicitar, aqueles que quiserem, que a gente envia depois. E as perguntas também que não foram respondidas, nós, por ser até questões eleitorais, a gente também vai responder a todas elas para vocês. Tá bem? Então, eu peço a todos que visitem sempre a agenda do site da NJ para ter acesso às nossas atividades. E só para relembrar, o nosso site é www.anj.org.br. Então, novamente, eu agradeço ao Dr. Alexandre por ter estado conosco até agora e a todos pela participação. Então, encerraremos agora essa sala de bate-papo e tenham todos um bom dia. Essa oportunidade e um abraço a todos os participantes.